E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Trabalho e Espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre o que significa trabalhar para Deus. Hoje a gente vai desconstruir muita coisa aí que a gente aprendeu e hoje pela palavra de Deus a gente vai entender o que significa de fato trabalhar para Deus, trabalhar para Jesus Cristo. Mas antes, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para elas conseguirem entender o que significa espiritualidade no trabalho. Amém? Vamos lá para o tema? Então, hoje eu quero falar sobre trabalhando para Deus. E talvez você está pensando assim, Felipe, como é que eu trabalho para Deus? Eu tenho que virar missionário? Eu tenho que virar pastor? Eu tenho que virar obreiro? Eu tenho que ter algum trabalho dentro da igreja? E eu vou te falar que não. Você não precisa disso para trabalhar para Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Para quem você trabalha? Para qual empresa que você trabalha? Eu queria que você imaginasse. Imagina se você descobrisse que o dono da sua empresa era Jesus. Se você descobrisse que o seu diretor, que o seu gerente era o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de te perguntar, como que você trabalharia? Será que você chegaria atrasado? Será que você não trabalharia com excelência? Será que você trabalharia de uma forma sem autoridade, sem fervor? Você trabalharia de uma forma bem desleixada? Será que você trabalhava assim? E hoje eu gostaria de ler com vocês um texto lá em Colossenses capítulo 3, do verso 23 a 24. E aqui ele nos fala para quem eu e você trabalhamos. Para qual empresa a gente trabalha, para qual reino a gente trabalha. E o texto diz assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo o vosso coração, como para o Senhor. Olha que legal. Talvez você trabalhe na área de relacionamento. E aqui está falando, toda vez que você atender um cliente, atenda de todo o seu coração, como para o Senhor. Talvez você trabalhe na área de programação, trabalhe na área de vendas, trabalhe na área do direito, eu não sei qual área que você trabalha. Mas o texto fala, tudo que você fizer, tudo aquilo que você trabalhar, tudo aquilo que você executar, planejar, pensar, faça de todo o vosso coração, para o Senhor. Não para os homens, sabendo que vocês receberão recompensas do Senhor. Olha que lindo, gente. Devemos começar a olhar o nosso trabalho como um serviço a Deus e aos outros. Eu vou te dar o último texto aqui para a gente introduzir esse tema tão importante. Olha o que fala Efésios capítulo 6, do verso 6 ao 7. Diz assim, obedeça quem? O gerente, o seu diretor, as pessoas, o seu coordenador, o seu trabalho. Não apenas para agradá-los quando as pessoas estão te observando. Olha que interessante, quando você trabalhar, não execute o seu melhor apenas quando tem pessoas olhando você, apenas quando tem metas a ser cumpridas. Não. Lembra-se que vocês são escravos de Cristo. Então façam de todo o vosso coração a vontade de Deus. Sirva aos seus gerentes, diretores, a sua empresa de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Então, a primeira coisa aqui que a gente aprende é que o nosso trabalho é um serviço a Deus. Deus confere propósito ao nosso trabalho e quando nos chama para a gente servir ao mundo. É interessante que Deus equipa o cristão para a edificação do corpo de Cristo, mas Ele também equipa o cristão com talentos, com dons, para a edificação da comunidade de seres humanos. Então Deus nos chama para realizar o nosso trabalho com uma contribuição para o bem comum e não simplesmente para uma realização pessoal. Ser chamado por Deus para fazer algo é algo maravilhoso, porque Deus hoje te deu dons, te deu talentos e isso é para servir a sua comunidade, servir o mundo. Então a gente tem que trabalhar, gente, como meio de servir a Deus e ao próximo e conduzir o nosso trabalho com esse propósito. Você consegue enxergar que o seu trabalho é um serviço a Deus e automaticamente é um serviço ao próximo. E a Bíblia fala que os nossos 2 maiores mandamentos é amar a Deus e ao próximo. E no seu trabalho você consegue executar a síntese do Evangelho. Amar a Deus e amar o seu próximo. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que o nosso trabalho é serviço a Deus, a pergunta relacionada ao nosso trabalho, ela deixa de ser quem me paga mais, quem me oferece mais status. Ela deixa de ser isso para ser considerando as minhas habilidades, as oportunidades, como eu posso ser útil para as pessoas, sabendo que sei sobre a vontade de Deus e a necessidade humana.
Então, hoje, a pergunta do seu trabalho e a escolha do seu trabalho não tem que estar apenas relacionada ao dinheiro, mas relacionada aos seus dons. Porque a partir do momento que você trabalha de acordo com os seus dons, você trabalha feliz e você entrega algo com mais excelência. E olha que interessante, na época de Lutero, a igreja ela via o trabalho para Deus somente relacionado à igreja, somente relacionado a ser monge, sacerdote, freira. Então esses eram chamados a classe espiritual. A ideia que eles tinham sobre o trabalho, gente, era a mesma ideia que os gregos tinham do trabalho braçal, era algo desonrante. E aí Lutero confrontou esse tipo de pensamento. E ele disse assim, olha, eu vou ler para vocês, é pura invenção isso do Papa e os bispos, os sacerdotes, os monges, serem chamados de classes espirituais. Enquanto os príncipes, lordes, artesãos, lavradores são chamados de classe secular. Na verdade, não passa de engodo e hipocrisia. Mas ninguém precisa temer tal coisa. E por razão, todos os cristãos são verdadeiramente classe espiritual. Não há diferença entre eles, exceto o ofício. E aí ele cita o apóstolo Pedro quando disse, vós sois mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lutero aqui está afirmando que Deus chama igualmente os cristãos para um chamado, mas cada um tem um propósito e não tem diferenciação do pastor para o engenheiro, do advogado para o obreiro, do ministro de louvor para o pedreiro, não tem diferenciação. Na verdade, Lutero, quando fala que ele interpreta aquela oração do pão nosso de cada dia, ele fala que a gente precisa abrir a mente e pensar que para o pão chegar até nós, tem que ter o saco de farinha, tem que ter o forno, tem que ter o padeiro, tem que ter um tanto de profissionais. Então a oração, Deus nos deu o pão nosso de cada dia, para essa oração ser respondida, é necessário trabalhadores envolvidos para acontecer a resposta dessa oração. Então como que Deus satisfaz os desejos do homem? Sabe como é que Deus faz isso? Por meio do lavrador, por meio do padeiro, do varejista, do web designer, do caminhoneiro que leva o nosso alimento. A gente ora tanto por Deus, supra as minhas necessidades, mas normalmente quem vai suprir é o trabalho de alguém. Deus ele poderia fazer tudo, gente, mas ele escolheu usar eu e você para continuar o seu reino, para continuar a sustentabilidade da humanidade. É o que Lutero chama de as máscaras de Deus. É Deus arando a terra ou abrindo valetas, organizando o mundo através do trabalho. E eu te faço uma pergunta, você trabalha para quem? Você trabalha para Deus? E aqui ele faz uma outra afirmação, ele fala assim, olha, são os médicos exercerem a medicina não apenas para ganhar a vida, mas para aliviar o sofrimento das pessoas. Quando você trabalha para Deus, você não pensa apenas no seu dinheiro, mas você tem uma mente mais aberta. São os advogados aceitarem as causas, não em primeiro lugar para garantir o seu sustento, mas porque amam a justiça. E eles vão perceber que o seu trabalho colabora e contribui para o bem comum. Você já imaginou um mundo sem trabalho? Você já imaginou um mundo sem pessoas trabalhando? Imagina um mundo sem os lixeiros, com certeza. A sua casa agora estava com um cheiro tão terrível e provavelmente a sua cidade estaria cheia de doenças. Você já pensou um mundo sem engenheiros? Um mundo sem engenheiros, provavelmente você moraria onde? E aí, a gente percebe que um jeito de amar muito ao próximo é esse. É trabalhar com excelência. Talvez você é guarda de trânsito, escritor, advogado, gari. Quando você realiza o seu trabalho bem feito, você está trabalhando para Deus e você está servindo pessoas. Você está sintetizando o evangelho nos 2 maiores mandamentos. Eu concluo. O trabalho, então, se transforma em um modo, em um meio de amar a Deus, que nos salvou gratuitamente, e de amar ao próximo. E para terminar, olha o que Lutero escreveu aos cristãos. Ele disse assim, olha, todos os trabalhos são um culto a Deus e um ato de obediência a Deus. Por que então não me entregaria voluntariamente e alegremente de todo o meu coração como a Cristo, ao meu semelhante? Assim como ele se entregou por mim.
Uma vez que por meio da fé tenho mais que suficientemente de todas as boas obras em Cristo. E aqui a gente termina dizendo, uma vez que nos foi dada essa consciência que o nosso trabalho é para Deus, a gente não vai precisar de ninguém olhando o nosso trabalho, porque a gente vai fazer ciente que Deus olha todas as coisas. Quando a gente entende que o nosso trabalho é para Deus, a gente trabalha de forma excelente. Quando a gente entende que o nosso trabalho é para Deus, a gente adora a Deus com o nosso trabalho, quer com mais, quer verbais, façais tudo para a glória de Deus. O nosso trabalho diário é um culto a Deus, que nos chamou para realizar, não importa qual seja. E com essa mentalidade, em vez de trabalho ser maldição, o trabalho é uma bênção. E o seu chefe é Deus. E por isso, trabalhe de maneira honrosa, trabalhe de maneira excelente, chegue no horário, entregue as coisas, entregue seus projetos, trabalhe da melhor maneira possível, porque lembre-se, você está trabalhando para Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima segunda. Um abraço, tchau, tchau.